Olá, meu querido viajante de todos os mundos, eu sou Ed Van Feel. Hoje é dia de leitura, estamos lendo A Espada dos Dragões, Crônicas de Limiar, volume 2. Se você estiver curtindo essa leitura e quiser adquirir esse livro, ou a série, ou outros livros meu, do Renato, livros da Linhas Tortas, é só você escolher o seu livro lá no linhastortas.com. Ou você também pode adquirir livro impresso em e-book pela amazon.com.br. Se você também quiser ajudar o canal, você pode divulgar, compartilhar com os amigos que gostam de leitura, para a gente poder crescer mais rápido. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode também fazer uma doação em Pix de qualquer valor. A chave está aqui na descrição do vídeo, também fixado nos comentários. Então, vamos para o capítulo 31. Vamos lá. Capítulo 31. Entretanto. Há palavras que são belas e ricas. São bonitas ao dizer ou ao escrever. A palavra ternura, por exemplo, é de uma delicadeza surreal. Basta ouvi-la para sentirmos o coração se acalmar, e é como se uma palavra pudesse nos fazer um afago. Há palavras feias, como corrupto, que parece uma preparação para um cuspe de fluidos vindos das entranhas mais profundas. Mas há uma palavra que não é boa nem ruim, mas que deveria ser proibida, pois tem como poder divino desfazer o que foi feito, contradizer o que foi dito, dando um ar de mentira a tudo que veio antes dela. Entretanto, é a palavra que traz em si esta maldição. Entretanto, nenhuma palavra pode deixar de ser dita quando a necessidade dela se faz presente. Estavam numa sala adjacente, simples, com uma mesa e algumas cadeiras. Chris estava na janela, olhando para uma aranha pernalta no canto da moldura durante a última hora e meia, enquanto Peter Paul, Hit e Gruff comentavam sobre as perspectivas. Joabe continuava sentada cabisbaixa, alheia a tudo. Quanto mais tempo se passava, mais o nervosismo aumentava. Gruff começou a andar pela sala. Peter esperava que ela não começasse com suas profecias apocalípticas, mas ela não teve a chance. A porta se abriu e um noviço vestido de azul claro o chamou. Eles voltaram para a sala onde o conselho já estava reunido. Eles ficaram perfilados, aguardando o resultado com tensão. Antes de darmos nosso parecer, disse o ancião, gostaríamos de perguntar se a noviça Joabe já vira um homem de capuz e mão de esqueleto antes. A pergunta sinalizava uma suspeita plausível, a de que a conspiração não tivesse nada a ver com a Torre dos Deuses e seus veios políticos, mas que talvez fosse algo ligado diretamente a Joabe. Peter e Gruff ficaram tensos e não moveram um músculo. Joabe não mentiria, ainda mais diante de um conselho de sacerdotes anciãos. E ela não mentiu. Não, senhor, eu nunca o vi antes. E era a mais pura verdade. Peter Paul vira um homem. Nenhum dos outros o vira, até aquele momento. Os homens trocaram algumas palavras em murmúrios, rapidamente, e então o do meio assumiu a palavra. Nós entendemos, pelas provas aqui mostradas, que a noviça não estava em si quando o fato ocorreu. Também entendemos que o jovem que a acompanhava apenas reagiu ao que viu, indo em defesa de sua clériga. A tensão começou a se dissipar diante de um resultado positivo, até que teve um entretanto. Entretanto, não podemos deixar o crime sem punição. Isso abriria um precedente perigoso. A Torre dos Deuses deve ser um lugar seguro para todas as religiões, e nenhum ato de violência deve ficar impune. Houve uma pausa. Joabe erguera a cabeça para ouvir o veredicto e não conteve as lágrimas que escorriam abundantemente pelas faces. Assim sendo, condenamos a acusada Joabe Reystock, dedicada a Druântia, da cidade de Limiar, a um pedido de desculpas formal à clériga que ela agrediu, Madre Teresa, do Templo de Dana, da cidade de Ruaneiras. Condenamos a acusada também ao banimento de todos os concílios da Torre dos Deuses pelo período de 10 anos. A acusada deve aguardar a data do pedido oficial de desculpas e somente depois disso estará livre para ir.
Consideramos o acusado Hit Bernard Asner inocente e livre para ir. O velhinho ia pegar o sino para encerrar o julgamento. Senhores, posso garantir que Joabe não sairá da cidade antes do pedido formal de desculpas, adiantou-se Peter Paul antes que ele o fizesse. Podem, por favor, deixá-lo esperar em liberdade? O homem pensou por um momento e decidiu rápido. Assim seja. Se ela não estiver aqui no dia e hora marcados, esse resultado dessa sessão preliminar será anulado e ela terá um julgamento de verdade. E então ele tocou o sino, encerrando tudo. Os amigos se voltaram para cumprimentarem Joabe, mas se depararam com um semblante infeliz e decepcionado. Foi o mago Chris que verbalizou o estranhamento. Você entendeu que ganhamos, né? Joabe passou as mãos no rosto, retirando as lágrimas, e tentou sorrir, sem sucesso. Sim, ganhamos. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Bem, foi um prazer trabalhar com vocês, camaradas. Agradeço o pagamento e espero vê-los de novo. Ele fez uma mesura elegante e então pulou pela janela. Joabe e Gruff deram um grito de susto, pois sabiam que estavam a mais de 100 metros do chão. Eles correram para a janela e viram Chris lá embaixo, andando normalmente. Ele se virou, deu um tchauzinho para eles e continuou caminhando pelos jardins que cercavam a torre. Puxa, comentou Hit, esse cara é bom. Eles chegaram na estalagem em tom festivo, tom que não era compartilhado pela companheira, que continuava muda. Assim que desmontaram, viram 2 cavaleiros conhecidos se aproximando. Olha quem voltou, comemorou Hit. Romano e Dirk abriram largos sorrisos e cumprimentaram os amigos com alegria. Parecia que estavam longe há muito mais tempo. E onde está Vanna? Perguntou Romano. Saiu num trabalho com Morrissey há alguns dias, não voltou ainda, explicou Gruff. Romano não disfarçou a decepção, mas logo foi puxado para dentro da estalagem, onde pediram comida. Estavam todos famintos e todos tinham muito para contar. No meio da refeição, um pequeno grupo entrou e houve grande alvoroço de ambos os lados. Vanna, Morrissey, Hawthorne e Al se uniram ao grupo. Al foi apresentado a todos, mas não participou muito da conversa. Romano chegou para o lado, dando lugar para Vanna, mas a moça passou direto e sentou do outro lado, perto de Hawthorne. Ninguém notou o clima estranho, dado o falatório e a empolgação de estarem juntos de novo. Os eventos dos dias foram compartilhados com surpresa. Vanna não tinha ideia da enrascada em que Joabe e Hit se enfiaram e que o tal homem misterioso tinha algo a ver com isso. Vanna contou sobre a aventura com os ladrões de Al-Shafir, com participação de Morrissey, que floreou sua participação heroicamente. Dirk e Romano contaram sobre a situação do baronato e como ajudaram o templo local, transformado em abrigo para os sem-teto. Todos tinham muito a contar, mas nada chamou tanto a atenção quanto o encontro de Vanna com o dragão. Ele lhe mandara entregar presentes por terem salvo o filhote e, já que estavam todos juntos, aquele era um bom momento para a partilha. Essa notícia adiantou o fim da refeição e Al se despediu. O restante subiu com a grande e misteriosa trouxa para os aposentos de Vanna, Joabe e Gruff. A portas fechadas abriram finalmente a trouxa e algumas coisas brilharam magicamente. A seguir, retornaram ao seu brilho normal de metal. Como vamos repartir isso? Perguntou Hit. Ele tinha razão em perguntar. Estavam diante de um emaranhado de objetos aleatórios. Anéis, pergaminhos, uma espada, uma armadura, uma besta e vidrinhos de poções. Vamos ver o que é mais útil para cada um, sugeriu Vanna. Olha essa espada, que linda. Gruff deu um tapa em sua mão. Nem pensar, Vanna, você já tem uma espada. Deixa essa para mim. E sem esperar resposta, a elfa pegou na fina e longa espada prateada. Um choque a fez estremecer e raios azulados percorreram o seu corpo, iluminando o quarto. Ela largou a espada que caiu no chão. Gruff também caiu no chão, o cabelo em pé, os olhos arregalados. Gruff, você está bem? Perguntou a guerreira. Não. Ajudaram a elfa a se levantar. Eu sabia, disse ela. É uma armadilha. Esse dragão quer nos matar. Mandou um monte de coisas que matam e machucam. E então todos ficaram em volta da espada caída no chão. Eu não vou pegar nisso não, avisou Hit cruzando os braços. Nem eu, concordou Morrissey.
Diante da hesitação geral, Wanda pegou a espada num movimento rápido, ainda ouvindo Romano gritando seu nome. E então, nada aconteceu. Todos ficaram olhando para ela, de espada na mão. E ela começou a olhar em volta. Quem disse isso? Perguntou ela. Disse o quê? Retrucou. Wanda contou sobre a aventura com os ladrões de Al-Shafir, com participação de Morrissey, que floreou sua participação heroicamente. Dirk e Romano contaram sobre a situação do baronato e como ajudaram o templo local, transformado em abrigo para os sem-teto. Todos tinham muito a contar, mas nada chamou tanto a atenção quanto o encontro de Wanda com o dragão. Ele lhe mandara entregar presentes por terem salvo o filhote e, já que estavam todos juntos, aquele era um bom momento para a partilha. Essa notícia adiantou o fim da refeição e Al se despediu. O restante subiu com a grande e misteriosa trouxa para os aposentos de Wanda, Joabe e Gruff. A portas fechadas abriram finalmente a trouxa e algumas coisas brilharam magicamente. A seguir, retornaram ao seu brilho normal de metal. Como vamos repartir isso? Perguntou Hit. Ele tinha razão em perguntar. Estavam diante de um emaranhado de objetos aleatórios. Anéis, pergaminhos, uma espada, uma armadura, uma besta e vidrinhos de poções. Vamos ver o que é mais útil para cada um, sugeriu Wanda. Olha essa espada, que linda. Gruff deu um tapa em sua mão. Nem pensar, Wanda, você já tem uma espada. Deixa essa para mim. E sem esperar resposta, a elfa pegou na fina e longa espada prateada. Um choque a fez estremecer e raios azulados percorreram o seu corpo, iluminando o quarto. Ela largou a espada que caiu no chão. Gruff também caiu no chão, o cabelo em pé, os olhos arregalados. Gruff, você está bem? Perguntou a guerreira. Não. Ajudaram a elfa a se levantar. Eu sabia, disse ela. É uma armadilha. Esse dragão quer nos matar. Mandou um monte de coisas que matam e machucam. E então todos ficaram em volta da espada caída no chão. Eu não vou pegar nisso não, avisou Hit cruzando os braços. Nem eu, concordou Morrissey. Diante da hesitação geral, Wanda pegou a espada num movimento rápido, ainda ouvindo Romano gritando seu nome. E então, nada aconteceu. Todos ficaram olhando para ela de espada na mão. E ela começou a olhar em volta. Quem disse isso? Perguntou ela. Disse o quê? Retrucou Dirk. Wanda ficou olhando para a espada com olhos arregalados. Minha nossa! Exclamou ela. Ela fala! A espada fala? Espantou-se Peter. E então, Wanda começou a conversar com a espada, ignorando o quanto isso soava bizarro para os que estavam em volta, uma vez que apenas ela ouvia a voz da espada que se denominava Calisto. Ignorando a morena que entrou em seu próprio mundo, os outros se voltaram para os outros instrumentos. Dirk pegou os pergaminhos e começou a lê-los, ficando feliz com o que estava vendo. Gruff olhava com medo de pegarem mais alguma coisa. Virou-se para Peter e pediu como uma criança que pede um doce muito caro. Pega aquela besta para mim. Peter o fez sem pensar e Gruff, ao ver que não levara um choque, ficou feliz com seu novo brinquedo, começando a tentar descobrir como usá-lo. Joabe parecia ter saído de seu torpor e olhava com interesse uma armadura prateada de metal muito fino. Ela pegou as partes e pediu ajuda de Dirk para colocá-la. O rapaz prontamente atendeu, enquanto os outros ainda buscavam descobrir o que as poções faziam. Nossa, isso é melhor que Noite de Yule, exclamou Peter Paul, pegando uma garrafinha de poção e lendo o pergaminho que ela trazia. Uma poção de invisibilidade. Imagine o quanto isso pode ser útil. Ah, onde você estava durante minha adolescência? Dirk colocara a última parte da armadura de Joabe. Ela se olhou em um espelho de corpo inteiro que havia no quarto, imponente com uma armadura que cobria cada centímetro do seu corpo. Uau, isso ficou ótimo! E ela é tão leve que nem assim... Joabe interrompeu seu elogio quando sentiu algo estranho acontecendo. A armadura começou a diminuir de tamanho e a se colar em sua pele.
Ajudem aqui, gritou Dirk ao perceber o que estava acontecendo. Os outros largaram tudo e rodearam Joabe, tentando retirar a armadura, mas sem sucesso. Tirem isso, gritava ela. Tirem isso! Vai esmagá-la, gritou Gruf. A armadura grudou na pele da noviça e então entrou em sua pele. Por alguns segundos, ainda se viu os leves contornos do metal sob a pele dela, até que desapareceu por completo. Ficaram todos paralisados por alguns momentos. O que diabo foi isso? Perguntou Hit. É uma armadura mágica. Deve aumentar a resistência da Joabe a golpes, explicou Vanna. O grupo olhou para ela, curioso em como ela obtivera essa informação. A moça apontou para a espada. Calisto falou. Bom, acho que só precisamos tentar, disse Morrissey, pegando uma cadeira, e antes que alguém dissesse algo, ele a espatifou nas costas de Joabe. A moça nem se mexeu e a cadeira ficou em pedaços. Ela olhou sorrindo para a descoberta. Não senti nada. E assim, cada um ficou com alguma coisa. Calisto foi muito útil em dizer o que era o que e como utilizar alguns dos objetos mágicos. A falante espada também se gabou de fazer outras coisas que espadas comuns não fazem. Mas você tem que jogar essa daí fora, disse Calisto. Quem? Essa daí! Jogue isso fora! Jogue isso fora! Calisto se referia à espada dos dragões. Tá bom, se ela te incomoda, vamos guardá-la por um momento, ok? Guardar não, jogar fora! E assim, Vanna entrou em uma discussão com Calisto que os outros preferiram ignorar. Dirk ficou satisfeito com os pergaminhos, pois muitos possuíam magias de cura. Romano não tinha nenhum interesse em uma espada que falava ou numa armadura que se mesclava com ele. Pegou uma poção sem muito interesse. O mesmo fez Hawthorne. Morrissey pegou uma adaga e Hit escolheu uma poção de velocidade. Gruf logo descobriu que sua besta se carregava automaticamente em uma velocidade incrível. Aquilo durou o resto da tarde, e quando já estava escurecendo, o grupo dispersou, indo cada um para o seu quarto. Romano ficou para trás para falar com Vanna. Oi, disse ela, guardando Calisto. Não tivemos muito tempo, então estava pensando se gostaria de jantar comigo hoje. A moça o olhava nos olhos de braços cruzados, e ele sentia que havia algo errado. Morrissey voltara ao quarto para pegar sua espada, esquecida sobre uma cômoda durante a empolgação da tarde. Ah, Romano, disse ele, quando já estava saindo. E como foi com Madeleine? Ela está bem? Vanna continuou olhando para ele e Romano parecia uma estátua. Então, Romano, disse ela, como está Madeleine? Depois você me conta tudo, disse Morrissey, sem parecer notar o que tinha feito. Vanna ia sair, mas Romano a pegou pela mão. Eu ia lhe contar, começou ele. Entretanto, ele olhou em volta, imaginando como isso aconteceu. Deixe-me explicar, disse ele. Falaremos hoje, durante a janta. Não vai dar, respondeu ela secamente. Já tenho um compromisso. Ela foi até a porta e saiu, fechando a porta atrás de si numa saída dramática. Então, depois de alguns segundos, ela voltou. Esse é o meu quarto. Sai você. Sem ter muito como argumentar, Romano saiu e a porta se fechou atrás dele. Muito obrigada e até o próximo capítulo.